Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui no canal que enfoca vidas. Nosso alvo realmente é que você possa ser transformado mais e mais à semelhança de Jesus. Nós temos uma série de coisas que nós queremos apresentar e, como eu sempre tenho falado, o meu desafio é que você comece a assistir realmente o nosso canal, não dos últimos vídeos, né? Mas iniciando lá de trás, quem está começando agora. Não sei se você está começando ou já está assistindo, mas muitas vezes alguns que já estão assistindo não estão pegando uma sequência. E eu quis formar uma espécie de um pensamento lá de trás até nós chegarmos no ponto em que eu vou estar apresentando diversos métodos de evangelismo, ok? Então, nós gostaríamos de desafiar você a fazer isso. Realmente, começar lá de trás, nós temos diversos temas que eu acho bem interessante você ter essas informações para poder compartilhar com seus amigos e tirar as suas próprias dúvidas, ok? Nós falamos sobre 5 mentiras da religião, falamos sobre quebra de maldição de família, se isso é bíblico ou não. Nós falamos sobre João Batista dizendo que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a pergunta que eu fiz é: será que esse fogo é uma segunda bênção? Não é? Falamos, eu pequei, e agora? Enfim, são vários os temas e caminhamos para a ordem do Senhor, que é fazer discípulos, e estamos já no final. Hoje nós vamos estar falando sobre o sexto, vamos dizer assim, o sexto ponto. E se der, a gente vai falar sobre o sétimo também. E aí encerramos essa parte de discipulado, que é uma ordem. E eu, no último vídeo, até havia comentado que eu fiquei assim, bem, um pouco triste, não é? Por perceber que muitos não dão muita atenção à parte de discipulado, sendo que isso é uma ordem de Jesus e a igreja está passando os problemas que estão passando. Eu até recebi aqui um casal de amigos que estão se preparando para missões e nós estamos conversando exatamente a respeito disso. As igrejas hoje estão cheias de membros com milindres, membros despreparados para enfrentar situações, membros egoístas, não é? Ou seja, da mesma forma que nós temos alguns erros por parte de alguns pastores, nós também temos erros por parte dos discípulos, que na verdade deveriam ser discípulos e acabam não sendo. São meros espectadores, vão lá para assistir um culto, não para prestar um culto consciente, sabendo por que estão fazendo aquilo que estão fazendo, ok? Bem, de qualquer forma, não sei se estou falando com um irmão ou com uma irmã, seja bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao nosso canal, compartilhe. Tem alguns que, principalmente missionários, que não tem muita possibilidade de ser atendido por um pastor, estão usando esse canal e juntam pessoas, passam o tema, vão interrompendo, discutem até chegar no final do vídeo. Então essa é uma forma de você realmente ir construindo um conceito a respeito do que a palavra de Deus fala. E é importante você sempre ler os versículos que nós falamos, para que não fique uma coisa muito superficial, mas para que vocês realmente possam entender o que a palavra está falando com respeito àquele assunto. Amém? Tenho sempre pedido aí, nós estamos chegando quase a 1.500 que estão de alguma forma participando conosco, isso em 4 meses, e só que o número de inscrições está muito pouco. Então eu peço a você que, se você vem assistindo mas não se inscreveu, se inscreva. Tem um detalhe, tem algumas pessoas que por falta de conhecimento
ela já se inscreveu e depois aperta de novo para se inscrever e aí tira. Então acaba cancelando a inscrição. Então, se você gostou, dê o seu ok e aperte o sininho também para ser avisado quando a gente coloca alguma coisa nova, tá bem? Mas ore por nós, estamos convalescendo, estamos saindo aí de uma gripe muito forte, mas estamos juntos, tá bem? Bem, da última vez que nós estivemos juntos, nós falamos sobre oração e entre outras coisas, ou seja, os pontos que nós mencionamos ali nesse quinto ponto do Começando Sua Nova Vida em Oração, nós falamos sobre louvar a Deus, adorar a Deus, independente daquilo que Ele faz, vamos adorar o Senhor, né, pelo que Ele é, agradecer a Deus em todas as coisas, sermos realmente muito gratos, ou seja, agradecer a Deus em todas as coisas por meio da oração, não esquecer de confessar seu pecado de forma específica, ok? Então, confesse e se arrependa. Nós falamos sobre 1 João 9, que não tem nada a ver com salvação. Ali está falando sobre restauração. Nós temos vídeos que tratam a respeito disso, de 1 João 1,9. E quando você orar, seja específico na sua oração. E muitas vezes nós não somos supridos porque não sabemos orar como convém, ok? Temos que orar da forma certa, de forma específica. Quando você faz uma oração geral, você nunca vai ficar sabendo se veio a resposta, né? Então seja específico, ok? E então, além de agradecer a Deus, sendo grato mesmo, peça de forma específica e ore de forma regular. Nós estamos iniciando um processo dentro da nossa igreja, Filadélfia, bem interessante. Nós temos o irmão Micael, que estudou na Suíça, e ele trouxe algo muito interessante que nós já estamos aplicando. Então, imagina um grupo sendo criado de oração, especificamente de oração, pelo celular. Então, simultaneamente, 4 pessoas estão ali no grupo. E nós começamos a orar. Primeiro, nós gastamos aí meia hora em comunhão, compartilhando, e cada um vai falando os seus pedidos específicos. E aí um dos que estão no grupo ora por aquela pessoa e assim vai, de tal forma que todas as pessoas compartilham e oram uns pelos outros. Tem sido gostoso, uma bênção, e esses 4 depois vão gerar mais 4, ou seja, eu vou continuar com o mesmo grupo que nós iniciamos, e que são, a maioria ali são 3 pastores e mais o Micael, e cada um de nós vamos ter um outro grupo, onde eu vou estar desenvolvendo mais 4, o pastor Tadeu outro, o pastor Toninho outro, o Micael outro, mas nós 4 vamos continuar orando, mas eu oro, por exemplo, na quinta-feira, não é? Aí eu posso orar com outro grupo, que a gente vai desenvolver, por exemplo, na sexta-feira, ok? Treinando esses para que eles desenvolvam mais 4 pessoas. Então, fazendo dessa forma, nós temos como alvo a igreja inteira, Filadélfia, está envolvida em oração, está realmente compartilhando uns com os outros e aumentando mais e mais a comunhão, ok? Bem, hoje nós vamos estar falando sobre começando sua nova vida em comunhão com outros irmãos, que é exatamente isso que eu estou acabando de falar. Para quem está chegando agora, nós estamos com esse material da Cruzada Estudantil, e é um material que normalmente tem as perguntas, mas não tem a resposta. As respostas normalmente são retiradas da própria Palavra de Deus. Bem, começando então, seria interessante talvez você comprar esse material aqui em São Paulo, fica perto da Ana Rosa. É só você entrar no YouTube ou no Google, né?
procurando cruzado estudantil profissional para Cristo, tá bem? O material chama-se Começando a Sua Nova Vida. Bem, no Novo Testamento grego, a palavra correspondente à igreja é eklésia, originária de dois termos gregos cuja raiz significa chamar para fora. Não repare a minha entonação, porque estou um pouco afônico, mas eu não queria interromper essa série, porque eu acho muito importante. Então, me perdoe aí a maneira como eu estou muitas vezes falando. Então, a palavra era usada como assembleia e foi adotada no Novo Testamento, significando igreja em dois sentidos. E um deles se refere ao local de reunião dos cristãos, que é a igreja local, onde prestam culto, estudam a Bíblia, ensinam, trabalham para o Senhor. O outro se refere à igreja universal, o organismo vivo. Então eu sempre digo que a igreja, que é um organismo vivo, se reúne numa igreja local. E esse organismo é composto só de crente, de verdade. A igreja local não. Muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja local, elas não são realmente cristãs ainda. Alguns são, outros não. Bem, quando nós olhamos a composição da igreja, aqui diz quem foram membros da igreja primitiva. Então, o apóstolo Pedro, quando nós abrimos Atos, lá no capítulo 2, lembre-se que Jesus falou que eles tinham que esperar para que viesse a promessa da vinda do Espírito Santo. E realmente isso acontece. 50 dias, daí a palavra Pentecostes, desde a Páscoa até Pentecostes, 50 dias, e aí então começa a igreja, é quando o Espírito Santo de Deus é derramado, não é? E as pessoas eram levadas lá para Israel, para Jerusalém, para essa festa. E de repente, aqueles que estavam reunidos ali, aguardando a vinda do Espírito Santo, começam a falar. E as pessoas estão sendo atraídas, pessoas que vinham de diversas partes do mundo. Eram judeus, mas, por exemplo, que haviam nascido na Itália, outros na Grécia e assim por diante. E o milagre foi exatamente no ouvido das pessoas, porque os nossos irmãos estavam orando, possivelmente até em hebraico, mas eles estavam ouvindo em grego, estavam ouvindo em italiano e assim por diante. E com essa deixa, Pedro, ele então começa a falar e pregar a palavra de Deus. E a pergunta é, quem foram os membros da igreja primitiva? Então, eu aconselho você a interromper o que nós estamos falando, vai lá no capítulo 2 e começa a ler o capítulo 2 inteiro, até chegar no versículo 41, que diz assim. Eu vou pegar um texto um pouquinho antes, para você ter sentido aí. Assim que ele pregou, no finalzinho, ele fala no versículo, por exemplo, 36, 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, diante do que foi exposto, o que nós fazemos agora? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu gostaria de abrir um parênteses, nós vamos já interromper esse vídeo para dar continuidade, mas antes de terminar, uma pessoa me perguntou assim: eu não vejo nas escrituras que a pessoa se converte e leva muito tempo para ser batizada e ainda tem que fazer uma escolinha de batismo, etc., para então ser batizado.
E fico me questionando por quê. Eu já expliquei, mas eu quero explicar de novo. Se você se converte hoje, não precisa ser naquela época não, se você se converte hoje, na China, ok? Ou no Irã, no Iraque, ou em qualquer outro país de perseguição, e assim que você se converte, você diz, eu quero ser batizado, porque é um testemunho, é uma ordenança, não é? E imediatamente você será batizado. Por quê? Porque esses países são países onde alguém que se converte a Jesus, ele é ameaçado até de morte e perseguido. Então, essa questão é muito séria, ok? Por isso que aqui nós damos um certo tempo e eu vou explicar um pouco melhor no próximo vídeo, ok? Até já!